Você, irmão e irmã do Ideal Espírita, amigos e amigas que estão sempre conosco aqui na página Estação da Luz Espírita, na reprodução da programação da Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo e da Web Rádio Estação da Luz de Natal, nós vamos reproduzir na sequência um programa imperdível. Nós queremos lembrar que a nossa página não tem fins lucrativos. O objetivo é esse, é divulgar a doutrina espírita. Aqui na página Estação da Luz Espírita, você vai encontrar um acervo que certamente vai atender às suas necessidades. Estudo, pesquisa, lazer. Nós fazemos uma coleta, nós fazemos uma espécie de seleção nos materiais produzidos por as web rádios Estação da Luz de Natal e Cristo Consolador de São Paulo. Ora, dava para soltar tudo numa sequência. Infelizmente não temos condições. A gente vai soltando um a cada dia, que a trabalheira é grande. Muito obrigado pela sua companhia. Mas eu convido você para esse programa Entendendo a Obsessão, extraído do livro Bastidores da Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda, psicografia de Valdo Pereira Franco, apresentação de Zezé Franco, do Rio de Janeiro, transmissão da Web Rádio Cristo Consolador. Vamos ao programa? Muito obrigado pela sua companhia. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa da Web Rádio Cristo Consolador. E hoje é dia de primeiro livro de Manuel Filomeno de Miranda, Nos Bastidores da Obsessão. Quem estiver me vendo pela primeira vez, obrigada. E sejam todos bem-vindos. Já estão em casa, está no sofá da minha sala. Então, é um jeito muito simples da gente conversar. A gente aprende, estamos aprendendo juntos, ok? Outra coisa, a internet está brincando de sorvete. O que é isso? A imagem de vez em quando está congelando. Se der algum problema maior, eu vou sair, né? Se realmente pifar, eu saio e volto depois, ok? Então ninguém solta a mão de ninguém aqui, não. Nem desencarnado, por favor. E para a gente começar bem, vamos fazer a nossa prece. Graças a Deus. Gratidão, Senhor, pelo muito que a tua misericórdia nos concede. Espíritos imortais que somos a caminho da luz, sob as tuas bênçãos, com todos os aprendizados necessários. Gratidão pelos seus ensinamentos que nos fazem ter pensamentos melhores, entrando em sintonia e afinidade com as forças do bem. Que possa o teu amor, Senhor Jesus, e o amor de Mãe Maria envolver a todos nós, encarnados e desencarnados presentes. Muita paz a todos. Graças a Deus. Como sempre, a pergunta para pensar, número 1, como você está se sentindo hoje? Pergunta número 2, a água está aqui. Eu já levei um banho, tranquilo, é de praxe já, faz parte. Vou beber e vamos começar. Nós paramos, na minha edição antiga, na página 30, o último parágrafo, Manuel Filomeno de Miranda veio elencando as coisas que são as portas abertas e tapetes vermelhos para os nossos colegas, conhecidos, companheiros do lado negro da força entrar. E ele termina dizendo assim: por esta razão, depois que ele vai analisando tudo isso, por essa razão, a doutrina espírita, em convocando o homem ao amor e ao estudo, prescreve como norma de conduta o evangelho vive e atuante. Uma coisa que eu sempre repito: evangelho não é espanto obsessor. Não tem que ficar enfiado debaixo do travesseiro, porque vai que não é isso. Aprendi com uma palestrante lá do CERJ que o evangelho é atitudinal, é para colocar em prática. Nobre tratado de higiene mental
através de cujas lições aure o espírito vitalidade e renovação, firmeza e dignidade, ensinando a oração que enseja comunhão com Deus, prescrevendo, entre aspas, jejum ao crime e continência em relação ao erro, num vademecum, que é uma coletânea de remédios, né? Vademecum espírita são os conceitos, né, elencados. Vademecum salvador para uma existência sadia na Terra, com as vistas voltadas para uma vida espiritual perfeita. Nós paramos aqui. E aí continua, então, Manuel Filomeno de Miranda, ainda na minha edição, que é antiguinha, na página 30. O problema da obsessão, sob qualquer aspecto considerado, é também problema do próprio obsidiado. Ah, sim, porque a gente tem muito a mania de se fazer de vítima. Somos uns santos, não fizemos nada para isso nos acontecer, né? Ainda reclamamos. Aliás, o obsessor é uma espécie de bombril, porque a gente terceiriza ele para tudo. A gente desconsidera que a gente usou o nosso livre-arbítrio de forma inadequada e o quê? É culpa, estou sendo obsediado, só pode ser um obsessor. E a sua sintonia e afinidade está onde, criatura? Né? Então, é problema também do próprio obsidiado. Atormentada por evocações fixadas nas telas sensíveis do pretérito, a mente encarnada, nossa mente, se encontra ligada à desencarnada, aí a sintonia e a afinidade, gostar das mesmas coisas, pensar de forma semelhante. Sofrendo, a princípio, sutis desequilíbrios, que depois se assenhoreiam da organização cerebral, gerando deplorável estágio de vampirização, no qual vítima e verdugo se completam em conjugação dolorosa e prolongada. Mas como é que o espírito vai acessar o meu cérebro? Via perispírito. Através do perispírito dele, ele acessa o seu, ou da pessoa. Não estou dizendo aqui que ninguém está obsediado, não. Mas vamos dizer, vai que eu penso, vou passar para mim. Vai que eu penso mal, eu sou que nem aquela hiena do desenho animado, ó dia, ó vida, ó mês, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo. Só penso negativo. Ou sou uma pessoa que não tem pavio curto, é sem pavio. Ou estou incluída em uma daquelas coisas, né, que o Manuel Filomeno falou e que a gente viu na semana passada. Eu fumo pra caramba, legal é não fumar, mas eu fumo. Eu bebo muito, 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 muito. Eu quero mais ir para a cidade russa de Esbórnia. Então, eu tenho N parceiros sexuais. Eu sou drogado. Gente, eu soube de um caso de um rapaz, moço ainda, que ele usava, ele se aplicava analgésicos. Desencarnou. Estupefacientes. Ou tenho realmente, eu já tenho o meu cérebro em desequilíbrio, né? Glutonaria. Eu me lembro que eu citei o caso de uma pessoa, né, cujo espírito que a obsediava foi atendido, tinha sido um obeso mórbido e estava obsediando uma obesa mórbida, porque ainda queria absorver a energia dos alimentos que ela ingeria. Então, perispírito a perispírito, aquela energia se transportava de um lado para outro, digamos assim, né? Fofoca, ira, ciúme, inveja, soberba, o nariz em pé,
A avareza, o medo excessivo, que o medo faz parte do nosso instinto de sobrevivência. Ele prepara o corpo para, se precisar, sai correndo, né? Egoísmo, por aí vai. Né? Vai que eu estou inclusa em algum desses aqui. Então, eu tenho afinidade e sintonia com espíritos que pensam e gostam das mesmas coisas que eu. Então, ele se aproxima, une o perispírito ao meu, bem coladinho, assim, né? Ó, quando vai ocorrer a psicofonia, o que acontece? André Luiz descreve em um dos seus livros que o espírito que vai dar a comunicação se debruça sobre o médium como se estivesse debruçando no peitoril de uma janela. Ou seja, ali o perispírito de um encostou no outro. E aí passa o pensamento de um para o outro. O médium controla o que o espírito pensa, o que o espírito quer falar. Tá? Então, voltando. Atormentada por evocações fixadas nas telas sensíveis do pretérito, que está em mim. Eu trago das encarnações passadas as consequências do meu equívoco, da minha teimosia, do mau uso do livre-arbítrio. Né? E ainda por cima não estou nem aí para a reforma íntima. Aí está perfeito. Tudo que o pessoal, a turma do lado negro da força, quer. Né? Então, a mente encarnada se encontra ligada à desencarnada. E através do perispírito vai até o cérebro. Sofrendo a princípio sutis desequilíbrios que depois se assenhoreiam da organização cerebral, gerando deplorável estágio de vampirização, porque toda a energia da pessoa está sendo drenada. A gente sabe que quando a gente reencarna, a gente tem uma cota de energia que sustenta os órgãos físicos, né? Quando começa o desenvolvimento fetal, é passado do perispírito para o feto, começa o desenvolvimento fetal, o desenvolvimento dos órgãos, a alimentação, seja via intrauterina, seja depois do parto, mantém os órgãos funcionando, que mantém a energia funcionando e fica esse ciclo, tá? Quando há obsessão, essa energia é drenada pela força mental, né, do obsessor. Por isso, é preciso vigiar muito a mente para não permitir que isso aconteça. Então, gerando deplorável estágio de vampirização, né? Suga a energia, digamos assim, no qual vítima e verdugo se completam em conjugação dolorosa e prolongada. Quando chega a esse estágio, chega a um ponto, às vezes, que se separar o desencarnado do encarnado, o encarnado desencarna. Que passa a depender desse ciclo de energia entre um e outro. Mas vamos continuando aqui. A etiologia, ou seja, a causa das obsessões é complexa e profunda, pois que se origina nos processos morais lamentáveis em que ambos os comparsas da aflição dementante se deixaram consumir pelas vibrações degeneração da criminalidade que passou invariavelmente ignorada da coletividade onde viveram como protagonistas do drama ou da tragicomédia em que se consumiram. Ou seja, isso aparece muito nas sessões mediúnicas. O companheiro desencarnado que está sendo socorrido, né, porque já deu, chega de sofrer, né, Papai do Céu falou, já chega, para com isso, está se complicando. Os boletos espirituais estão se acumulando, para com isso. Então, ele é levado para uma sessão de desobsessão, ou sessão fechada, ou sessão mediúnica. E, às vezes, por causa de um crime que o encarnado que ele está obsediando e que ele passou séculos caçando,
fez contra ele, e ele agora vem, quer a desforra, quer a vingança. As causas são múltiplas, tá? Mas, em linhas gerais, é isso, tá? Então, passou, batido, vai que foi na era feudal. Ah, mas tem espírito desde essa época lá? Gente, eu já trabalhei numa sessão espírita, né? Dessas, de desobsessão, em que o espírito era da época de Jesus. E ainda não tinha reencarnado. Estava procurando uma determinada pessoa. Aparecem os trajados de armadura medieval. Ó, porque o tempo para eles, na espiritualidade, é diferente do nosso. Eles não sentem o tempo passar. A fixação é tão grande em encontrar aquele espírito da época em que, quando estavam encarnados os dois. Mas como é que ele descobre? O nosso pensamento, nossos sentimentos, como o Manuel Filomeno falou aqui, atormentada por evocações fixadas nas telas sensíveis do pretérito, a mente encarnada. Nossa mente, enquanto espíritos imortais, guarda o nosso passado todinho. E pelas nossas atitudes, que às vezes nós estamos repetindo o modo de ser, tem um caso, eu acho que é no Manuel Filomeno, que a gente vai abordar, em que o espírito até trocou de sexo, mas manteve uma determinada característica que se refletiu no corpo físico que permitiu ser identificado. Então, passou batido. Os outros, se fosse na Idade Média, então, né, as tricas e futricas e guerreiros e inimigos e tal, ninguém tomou providência, era guerra, né? E, no entanto, o desencarnado, né? Muitos morrem nessas refregas, ele desencarna em ódio. E esse estádio de ódio que ele mantém, tempo afora, temporada afora, séculos, é o combustível dele para se manter na, entre aspas, caçada daquele que fez isso com ele. Aí continua Manuel Filomeno de Miranda. A etiologia, a causa, né, das obsessões é complexa e profunda. Ok. Reencontrando-se, porém, sob o impositivo da lei inexorável da divina justiça. Ah, mas peraí. Deus me colocou frente a frente com o obsessor. Que justiça é essa? A lei é de justiça, amor e caridade. Nós temos em cada existência a chance de fazer o bem. E é isso que vai nos pôr, nos arrumar. Esse bem, vamos dizer assim, os amigos espirituais dizem, é o nosso advogado em qualquer parte, em qualquer época. Quando nós fazemos alguma coisa contra esse alguém, um outro alguém qualquer, nós estamos indo contra a lei divina através da atitude que nós fizemos. Então, nós estamos, né? Nós somos réus perante a lei divina. Mas Papai do Céu é tão misericordioso que ele nos dá uma outra existência e as chances para a gente agir decentemente, para a gente fazer o que deve ser feito, né? Para se por acaso o companheiro lá, com o qual a gente está devendo, nos encontrar, a lei divina está do nosso lado. Ele pode até nos alcançar, nos identificar. Nós podemos sofrer até o assédio, mas nós, de acordo com a nossa atitude, lembram quando eu falei na fórmula, entre aspas, Pepsi?
prece, estudo, passe e serviço incessante no bem, a gente vai conseguir sair dessa situação e de tabela, a nossa consciência vai ficar tranquila e de tabela a gente vai ajudar o companheiro, que nós contribuímos para que ficasse assim. Então, reencontrando-se, porém, sob o impositivo da lei inexorável da divina justiça, que estabelece esteja o verdugo jugulado à vítima, pouco importando o tempo e a indumentária que os distancia ou caracteriza, tem início o comércio mental, às vezes nos primeiros dias da concepção fetal, para crescer em comunhão acérrima no dia a dia da caminhada carnal, quando não precede a própria concepção. Esse negócio está se arrastando desde o plano espiritual. Pô, mas é uma criança. O espírito é antigo. Tem um livro muito interessante do Hermínio Miranda que fala: nossos filhos são espíritos. Ele vem naquele corpo, ele vem com o perispírito reduzido, num corpo frágil, para despertar em nós todos os nossos instintos de proteção, de cuidado, que lhes são devidos. Mesmo porque, quando ocorre um caso de obsessão em uma família, está todo mundo envolvido na história. Não é só o obsidiado, não. Né? Então, reencarnou, mas estou junto. Por isso, já se faz hoje em dia evangelização de bebês. E mais, por isso as mães devem conversar com seus filhos, ainda quando eles ainda estão no útero, ensinando-os a orar, orando: meu filho, vamos orar, está na hora da nossa prece, conversando com eles, lendo o evangelho para eles, porque ele escuta a voz da mãe. Ele escuta com mais facilidade, inclusive, a voz do pai. Quer ver como isso é real? Uma amiga, já não vejo há algum tempo, mas ela estava em trabalho de parto, cesárea. E a filha, que já está uma adolescente já, começaram a abrir, né, fazer a cesárea, e ela danando a chorar lá dentro. Aí o pai virou para ela assim: fulana, calma, isso já vai passar. Ela ouviu a voz do pai e se acalmou. Porque ela já estava acostumada a ouvir essa voz. Ela conhecia essa voz. Vamos em frente. Simples. Vai falando os tipos de obsessão. Simples. Simples é mais fácil, né? Digamos assim. O problema menos complexo, digamos assim. De fascinação e de subjugação, consoante a classificação do codificador do espiritismo, é sempre de difícil extirpação, porquanto o obsediado em si mesmo é um enfermo do espírito. E esse grau, que ele falou aqui, o problema vai ficando mais e mais complexo. Vivendo a inquietação íntima, que lenta e seguramente desarvora, sabe aquela história de água mole em pedra dura? Uma gota, de novo, de novo, de novo. E hoje em dia, aprendi com Sueli Caldas Schubert, que recebeu essa informação numa sessão mediúnica, eles estão estimulando desilusão, desinteresse e decepção. Que é para aumentar ainda mais, ou melhor, tornar mais complexa a psicosfera, que é a soma dos pensamentos de encarnados e desencarnados. Aí as pessoas estão se deixando levar pela revolta, pelo medo, tarará, 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 tudo o que eles querem. Estamos entregando de bandeja.
Vamos lá. É sempre porque o obsidiado em si mesmo é um enfermo do espírito. O espírito encarnado está doente. É considerada pelo plano espiritual uma doença, que pode passar para o plano físico também. O perispírito está ligado molecularmente a cada uma das nossas células, vai passar para o corpo físico. Né? Vamos continuar aqui com Manuel Filomeno de Miranda. Ouvindo a mensagem em caráter telepático, transmitida pela mente livre, o desencarnado, bombardeia de pensamentos o encarnado. Começa por aceder ao apelo que lhe chega, ainda mais se ele tiver, né, afinidade. Vamos lembrar da semana passada, o vício do álcool, os alcoólicos, né? André Luiz descreve o caso de 2 espíritos dentro de uma casa, muito bem à vontade, obrigada, e aquela coleção de bebidas alcoólicas dentro de casa. Um dos espíritos se levanta, chega no desencarnado, que também gostava de beber, e fala ao ouvido dele assim: estou com sede, quero beber. E coça aqui na altura da garganta, estimulando a sede. O encarnado levanta, bota um gole, e o desencarnado aproxima, cola o perispírito no perispírito do encarnado, que rodeia, né, um campo de energia, e bebem os dois. Ele absorve aquela energia, porque tudo, gente, é formado de átomos. O que a gente chama de matéria, mas formado de átomos que nos permitem um estado sólido. Mas tudo é energia. Então, ele bebe junto. O outro relevanta. Peraí, eu também quero. Vai lá, tô com sede. O cara coloca outro gole, e de novo, a mesma justaposição de perispírito, e os dois bebem, digamos assim. O líquido vai para o estômago do encarnado, mas a energia contida naquela bebida é dividida. Vamos lá. Ouvindo a mensagem em caráter telepático transmitida pela mente livre, que é o desencarnado, começa por aceder ao apelo que lhe chega, transformando-se, por fim, em diálogos nos quais se deixa vencer pela pertinácia do tenaz vingador. Mesmo porque, para quem está milênios no plano espiritual, 1 mês, 1 ano, não é nada. Justapondo-se sutilmente, cérebro a cérebro, o perispírito tem órgãos, né? Então, vamos lá. Mente a mente, então, tá lá, tá assim, ó. O outro assim. Mente a mente. Cadê que eu estou? Vontade dominante sobre vontade que se deixa dominar. Isso é um detalhe importante. Papai do céu dotou a gente das potências da alma. Pensamento, vontade e amor. A vontade impulsiona o pensamento e o amor. Só que, né, a gente bota a nossa vontade para funcionar. Né? Vamos lá. Falo para vocês e falo para mim. Eu aprendo junto. Vamos lá. Órgão a órgão, através do perispírito, pelo qual se identifica com o encarnado, a cada sessão, né, o consentimento, feita pelo hospedeiro, mais coercitiva se faz a presença do hóspede. Os laços estão se apertando, que se transforma em parasita insidioso por exemplo, em parasita insidioso, estabelecendo depois, e muitas vezes em definitivo, enquanto na luta carnal, a simbiose esdrúxula.
em que o poder da fixação da vontade dominadora consegue extinguir a lucidez do dominado que se deixa apagar. Imagine, quem já viu quando as pessoas que trabalham com flores querem fazer uma flor diferente, elas pegam cortam um pedaço do caule, tiram uma lasca do caule, pegam outra, corta uma flor, um ramo, digamos assim, de uma outra planta, dá aquela lasca, cola as duas e envolve em fita. Dali se desenvolve uma terceira flor, que é uma mistura das duas. Então, mal comparando, né, parasita que está preso ali no perispírito, perispírito a perispírito, está ali, grudado. Tá? E vai minando, vai minando, vai minando. Em toda obsessão, mesmo nos casos mais simples, o encarnado conduz em si mesmo os fatores predisponentes e preponderantes, os débitos morais a resgatar, que facultam a alienação. Gente, ninguém é santo. Nós somos perfectíveis. Quando a gente fala assim, eu sou imperfeito, ponto final. Não é isso. Nós somos perfectíveis. Nós temos a capacidade de autotransformação. Aí eu lembro de uma amiga, acho que eu já contei aqui esse caso, mas me permitam contar de novo. Tem gente que está aqui, acabou de me mandar um recadinho via WhatsApp, mas se eu sair daqui eu não volto. Perguntando se tinha sala, que eu sempre mando antes, né? Mas por isso que é legal. Receber o banner, ativa o sininho, que aí você já sabe quando é que vai receber. Né? Então, aqui é santo. Nós somos perfectíveis e temos a nossa capacidade de autotransformação. Mas tem que ter o quê? Força de vontade. Porque dá trabalho. Essa amiga estava no trabalho profissional dela e não gostava de ler os livros espíritas na hora do almoço. E um colega viu, espírito, você é espírito? Sou assim, me fala sobre espiritismo. Ela começou a falar. Até o momento que ele falou assim, para, não quero saber não. Quero saber mais não. É muita responsabilidade. Aí tem gente que bate na porta da casa espírita querendo que a casa espírita resolva o problema dele por ele. A casa espírita vai contribuir em muito. O estudo, o passe, o serviço incessante no bem, tem opções, né? Tem chance para trabalhar. Vai fazer sopa, vai servir sopa. Vai procurar o que fazer no bem, cara. Procura. Né? Mas é ele que tem que procurar. É como está aquela imagem que tem de Jesus batendo a porta de uma casa. Só que a porta da casa não tem fechadura, ela abre por dentro. Então é a pessoa que tem que abrir a porta do coração para que Jesus entre. Vamos continuar. Então, todo mundo, todos nós, temos débitos morais a resgatar, que facilitam a alienação. Descuidado quase sempre dos valores morais e espirituais. Defesas respeitáveis que constroem na alma um baluarte de difícil transposição, são as defesas de um castelo. O candidato ao processo obsessivo
é irritável, quando não nostálgico, ensejando pelo caráter impressionável o intercâmbio, que também pode começar nos instantes de parcial desprendimento pelo sono. Olha aí, gente que fica virada na hiena, ó dia, ó vida, ó mês. Gente que tem um problema para cada solução, né? As pessoas que, né, pavio curto. Gente, e ainda por cima vai dormir, nem faz prece. Beleza. Você simplesmente abriu a porta. Entra, companheiro. Vamos tomar um café aqui. Vamos prosear nós dois aqui. Né? Pelo menos a prece, gente, antes de dormir, quando acorda. Também pode começar nos instantes parcial desprendimento pelo sono, quando então, encontrando o desafeto ou a sua vítima de antanho, sente o espicaçar do remorso ou remorder da cólera, abrindo as comportas do pensamento aos comunicados, que logo advirão, sem que se possa prever quando terminará a obsessão, que pode alongar-se até mesmo depois da morte. E aí tem um livro do André Luiz chamado Libertação, que, pequeno spoiler, uma cidade das trevas, e que André Luiz fica bege, digamos assim, porque ele vê assim, de encarnado, lá. O corpo físico está no estado de latência chamado sono, o encarnado vai para lá. E aí o instrutor fala que 2/3 da população mundial estão em contato com o plano espiritual, mas imaginem, né? E lá começou um caso de obsessão, em que uma senhora, né, saiu do corpo físico através do sono e foi para lá. A ideia, porém, não era atingir a ela, era atingir o marido. Então começaram a botar um espírito das trevas, apareceu para ela como se fosse o guia espiritual dela, encheu a cabeça dela de mimimi e ela aceitou tudo. O marido dela era espírita, eles queriam atingir o marido dela e ela começou a chorar no sono. Aí ela acordou em prantos, você está fazendo, não sei o quê, não sei o quê. Aí ele olhou para a cara dela assim, já sei. De novo você está sendo envolvida, né? Peraí, vamos pegar o evangelho, vamos fazer uma prece. Ele percebeu. Mas quantos não percebem e se deixam levar? Né? Vamos lá. Pensamento aos comunicados, né? Que logo advirão, sem que se possa prever quando é que essa história vai acabar. Estabelecido o contato mental em que o encarnado registra a interferência do pensamento invasor, soa o sinal alarmante da obsessão em pleno desenvolvimento. Tá? Gente, presta atenção, que você quer se conhecer, Emmanuel recomenda o seguinte, presta atenção no seu pensamento, naquilo que você pensa, quando você está sozinho. Qual é o teor? Qual é a qualidade dos seus pensamentos? Se não estão bons, não interessa se são seus ou se não são. Não está bom? Está tendo umas ideias esquisitas? Está tendo uns pensamentos meio... Peraí, o que é isso? Não. Muda. Muda. Hora da prece. E prece não precisa ser um discurso em 3 laudas, né, com registrado em cartório. Não é isso. Pega o evangelho e diz, meu Deus, me ajuda a mudar esses pensamentos.
e lê um trechinho do Evangelho, uma mensagem de Emmanuel. Ouve uma música espírita, que tem músicas espíritas lindíssimas, que são verdadeiras preces. Não está conseguindo fazer a prece? Vai lá, Oficina de Arte Espírita, YouTube. Você liga, fica aquelas músicas de fundo de piano, aquilo vai te acalmando. Ou então Alan Filho, que tem no YouTube também músicas lindas, que são verdadeiras preces. Isso te ajuda a sair dessa vibe esquisita que você conseguiu perceber. Vamos lá. Então, sinal alarmante da obsessão em pleno desenvolvimento. O candango está por perto aí. Nesse particular, o Espiritismo, e somente ele, por tratar do estudo da natureza dos espíritos, possui os anticorpos e sucedâneos eficazes para operar a libertação do enfermo. Libertação que, no entanto, muito depende do próprio paciente, como em todos os processos patológicos, toda doença, atendidos pelas diversas terapêuticas médicas. É o tal negócio que remédio na instante não faz efeito. Seja em nível espiritual, seja em nível físico. E mesmo em processo obsessivo, se começou o físico a ficar depauperado, vá ao médico, fortaleça-se. Precisa. Sendo o obsidiado um calceta, um devedor, o boleto espiritual está lá, está arrastando esse negócio desde lá para trás mente. Né? É imprescindível que se disponha ao labor operoso pelo resgate perante a consciência universal, Deus, agindo de modo positivo para atender às sagradas imposições da harmonia estabelecida pelo excelso legislador. Gente, é proatividade, é resiliência, né? O negócio está complicado, mas peraí, eu vou sair dessa. Resignação ativa. Ok, estou com isso aqui para resolver. Como é que eu vou resolver isso? Paciência, fé, humildade e vamos em frente. Muito embora os desejos de refazimento moral por parte do paciente espiritual, ok, eu preciso, o cara cai a ficha, preciso mudar, tá? É imperioso que a renovação íntima, com sincero devotamento ao bem, lhe confira os títulos do amor e do trabalho, de forma a atestar a sua real modificação em relação à conduta passada, ensejando ao companheiro desencarnado igualmente a própria iluminação. Gente, o cara te conhece de outras vidas. Vamos passar a pensar em mim. O cara me conhece. Sabe exatamente como eu sou. Vocês acham que ele vai acreditar na primeira fala que eu disser assim, eu vou mudar? Ele vai olhar para minha cara assim, é? Quero ver. E se ele começa a ver que realmente eu quero me transformar, que eu estou buscando a minha transformação, mesmo porque qual é a definição de ser espírita? Reconhece-se o verdadeiro espírita pelas suas transformações morais e pelo esforço que ele faz para domar, é ali no cabresto curto, as más inclinações. Se eu estou empenhada nisso, se eu busco, por exemplo, não sei por onde eu começar, tem um livro chamado Reforma Íntima. O que não falta é mensagem de reforma íntima de Emmanuel.
É do Jason de Camargo, o livro que ensina passo a passo de uma reforma íntima. Está lá. O que não falta é livro com boas ideias. Não é porque a gente vai lendo aquelas frases positivas. Joana tem livros de mentalizações positivas. A gente começa a ler e aquilo vai entrando no nosso subconsciente e vai dando um chega para lá nas ideias negativas. O pensamento não acaba, é energia, mas a energia se transforma. Voltando aqui, porque o tempo está indo embora. Então, muito embora, né? Eu estou falando ali, eu vou mudar. Ele fica de olho. Estou de olho. Quero ver se vai mudar mesmo. Continua Manuel Filomeno de Miranda. Nesse sentido, a interferência do auxílio fraterno por outros corações afervorados à prática da caridade é muito valiosa, favorecendo ao desencarnado a oportunidade de adquirir conhecimentos através da psicofonia atormentada. Sessão mediúnica, na qual pode aurir força e alento novo para aprender, meditar, perdoar, esquecer. Porque, às vezes, essa criatura tem família. E a família perdoou e se adiantou, espiritualmente falando. E cadê a família? Cadê que eles não se veem mais? Ele continua sendo o obsessor um ser amado. Porque foi um bom pai, porque foi um bom marido, porque foi um bom irmão, porque foi um bom filho. Mas se deixou levar pelo ódio, pela vingança, pela revolta. Aí os outros, né? Ele se afastou de quem o ama profundamente. E os laços de amor não se rompem. É nesse contato, através da psicofonia, que ele relembra os que o amam. É um amigo, um professor, que vem ao encontro dele e fala, vamos embora, sai dessa. Chega de sofrer, porque o ódio maior não está no encarnado, está no desencarnado, está dentro dele. E aquilo fica remoendo. Continua Manuel Filomeno de Miranda falando assim: no entanto, tal empreendimento nos moldes em que se fazem necessários não é fácil. Somente poucos núcleos, dentre os que se dedicam a tal mistério, o da desobsessão, se encontram aparelhados, tendo-se em vista a tarefa que lhes cabe nos seus quadros complexos. Você está lidando com vidas, com sentimentos das pessoas. Porque o obsessor é gente como a gente. Só está sem um corpo físico. Está magoado, está ferido, está doendo, tem um espinho cravado no perispírito há séculos. Tem que se sentir acolhido num trabalho de desobsessão. Tá? Na desobsessão, a cirurgia espiritual, que são feitas, se faz necessária, senão imprescindível, muitas vezes, para que os resultados a colimar sejam conseguidos. Quantas vezes, por exemplo, no centro espírita em que eu trabalho, na sessão de desobsessão, há um médium vidente que, mais ou menos, é um codoutrinador, digamos assim, um co-dialogador, né? Oi, Mônica, tudo bom? No caso do desencarno obsidiado por causa da obsessão, isso é considerado crime? Olha, depende. Se for uma pessoa, depende, Mônica, se for uma pessoa que já tem problemas mentais e desencarnou assim, o obsessor complicou ainda mais a vida dele. Se leva ao desencarne, sim. Se leva ao desencarne, sim. É considerado crime perante as leis divinas.
O obsessor se complicou ainda mais. Vai que aquele obsediado desencarnaria lá na frente de um câncer violento. E aí o obsediado adiantou o desencarne através do processo obsessivo e lesando os órgãos internos da criatura. É necessário que venha o escândalo? Mas ai daqueles por quem o escândalo venha. Então, o obsessor é considerado, perante as leis divinas, como tendo feito um crime. E aí se complicou ainda mais. Ah, sim, música espírita é tudo de bom. Acalma o ambiente. Né? Boa noite, Márcia Monteiro, tudo bom? A Fátima não entrou, eu acho. Ela achou que não teria programa, porque eu não mandei o banner para ela. Não tive tempo, estou aqui resolvendo paralelamente, tem um companheiro aqui consertando o meu computador, a Mortícia. Então, nem tive tempo de avisar. Me lembrei, mas o tempo passou. Então, ativa o sininho. Vamos lá. Onde é que eu estou? Faltam 10 minutos. Então, estamos na sessão mediúnica. Na desobsessão, a cirurgia espiritual que é feita, assim, porque muitas vezes o vidente descreve porque o perispírito está lesionado. Os órgãos espirituais estão feridos. Então, são feitos curativos, sim, na sala da desobsessão, nesse companheiro desencarnado e em outros. Às vezes eles aparecem com a roupa em frangalhos, gente, todo sujo, imundo. É trocada a roupa. Cuidadosamente, um banhozinho daqueles tipo que se faz em cama, né? Quando acaba a psicofonia, né? E ele é colocado numa maca, e aí, se precisar, já faz aquele banho igual faz em hospital. Dá um remédio, ele é adormecido, ele adormece e é levado para ser cuidado mais profundamente ainda. É um dos trabalhos mais belos, se não o trabalho mais belo dentro da doutrina espírita, é uma sessão de desobsessão. Graças a Deus, eu tive a alegria de trabalhar em uma e espero voltar a trabalhar. Vamos lá. Além desses trabalhos especiais, requisitam abnegação e sacrifício dos cooperadores encarnados, com natural doação em larga escala de esforço moral valioso para a manipulação das condições mínimas psicoterápicas no recinto do socorro, em favor dos desvairados a atender. A gente não está nem aí para o encarnado. Quem está precisando de socorro urgente é o desencarnado. Nesse particular, a prece. Igualmente, conforme preconiza Allan Kardec, abre aspas, é o mais poderoso meio de que se dispõe para demover de seus propósitos maléficos o obsessor. Porque prece é doação de amor. Prece é doação de amor em favor daquela criatura que não se sente amado, acolhido há séculos. Sabe lá o que é? Imagina isso, gente. Por isso, em qualquer operação socorrista a que você seja chamado, hello, médiums, observe a disposição moral do seu próprio espírito, ou seja, você mesmo, como é que você está, e ore, alçando-se a Jesus, a ele pedindo torná-lo alvo dos espíritos puros, por meio dos quais, e somente assim, você poderá oferecer algo em favor de uns e outros, obsessores e obsidiados.
Mas a vida da gente é um corre e corre. Eu vou para o centro, não dá tempo nem de comer nada. Ok. É por isso que antes, ou melhor, fazendo parte do início dos trabalhos, mensagens são lidas, são feitas. Alguns até debatem essas mensagens. Isso é o quê? E aquilo vai acalmando. A psicosfera, que é a soma dos pensamentos dos encarnados com a dos desencarnados, vai se tornando equilibrada, uníssona. O nosso ânimo vai, ufa. E aí depois é feita uma prece, a leitura do Evangelho, tudo vai contribuir para que aquele posto de socorro, que é o que uma sessão mediúnica é, um UPA espiritual, esteja devidamente, já foi higienizado antes pelos trabalhadores espirituais. Nós damos a nossa contribuição para que esse ambiente se torne acolhedor e propício à atuação médico-espiritual que é levada a efeito lá dentro. Tá? Então, examine desse modo e sonde o mundo íntimo constantemente para que se não surpreenda de um momento para outro com a mente em desalinho. Ah, mas o pensamento pula. Você vê que seu pensamento está pensando na novela Pantanal, no momento do trabalho? Pensa, por exemplo, nós trabalhamos na casa de Francisco de Paula. Pensa na imagem de Francisco de Paula. Se demore olhando para a imagem de Francisco de Paula ou de Jesus, que aí o seu pensamento volta para onde tem que ir. Para que se não surpreenda de um momento para outro com a mente em desalinho, atendendo aos apelos dos desencarnados que o seguem desde ontem. Somente se você é médium de psicofonia, ele é acoplado, né? Ele fica junto de você, perturbados e infelizes, procurando enlouquecidos, entre aspas, com as próprias mãos fazer justiça, fecha aspas, transformados em verdugos da sua serenidade. Aí, obsediado. Cabe ao obsediado buscar o equilíbrio, porque o socorro está sendo prestado. Opere no bem, com esforço e perseverança, para que o seu exemplo e a sua luta solvam, sarando a dívida enfermidade que o assinala, libertando-o da áspera prova antes de você caminhar aflito pela senda dolorosa e purificadora. Em qualquer circunstância, o exercício nobre da mediunidade com Jesus, tanto quanto ao sublime labor desenvolvido pelas sessões sérias de desobsessão, compete o indeclinável ministério de socorro aos padecentes da obsessão, no sentido de modificarem as expressões de dor e angústia que vigem na terra sofrida dos nossos dias. Paramos por aqui hoje. E ele daqui para frente, Manuel Filomeno de Miranda, vai falar sobre obsessões especiais, perante obsessores e tal, sobre oração. E depois começa a história, o caso real que ele acompanhou quando encarnado. Ok? Vamos fazer a nossa prece, que só faltam 3 minutos. Gratidão, Senhor Jesus, pela sua infinita misericórdia para conosco, encarnados e desencarnados. E que todos nós possamos ouvir o seu convite, vinde a mim, todos vós que estáis sofridos, que estáis em sofrimento, vinde a mim, e tomai sobre vós o jugo, que é leve e suave, apenas o amor e a caridade. Que nós possamos, Senhor, ouvir o teu chamado e segui-lo na medida das nossas forças, não importando se estamos nos arrastando, mas nós iremos caminhar, nós iremos pôr com a sua ajuda, Senhor Jesus, e a ajuda dos benfeitores espirituais, nós iremos caminhar
nós iremos nos levantar, braços trôpegos, não importa, mas nós iremos colocar a nossa força de vontade, a nossa fé, e nós vamos caminhando no caminho da luz. E que Mãe Maria nos acolha a todos, encarnados e desencarnados, particularmente, Mãe, aqueles que sofrem, seja qual for o tipo de sofrimento, coloca-os no seu colo, minha Mãe, e ajuda-os a acalmar a mente e o coração, para que os benfeitores espirituais possam envolvê-los para recomeçar a caminhada no rumo do reino dos céus. Graças a Deus, muita paz a todos. Acabou o tempo. Terça-feira que vem, vamos continuando esse livro maravilhoso. Gratidão por estar aqui comigo. Gratidão eu. E vamos ficar... vamos pôr a nossa força de vontade para funcionar. Vamos lá, a gente consegue. Jesus está conosco. E Mãe Maria nos abraça. Muita paz a todos. Tchau. Fique bem. Tchau.